Fascículo 4, setor B, aulas 45 e 46. Estatística, noções básicas. Enem, conhecimentos de estatística e probabilidade. Não se sabe exatamente quando o homem começou a registrar informações. Há mais de 2000 anos antes de Cristo, na China, Confúcio relatou levantamentos desse tipo, principalmente sobre o número de pessoas, ou seja, censos demográficos. No Antigo Egito, os faraós faziam uso constante de informações estatísticas, conforme evidenciaram pesquisas arqueológicas. Civilizações como os maias, astecas e incas também reuniam dados estatísticos. Assim como aconteceu em diversos campos do conhecimento e da arte, no Renascimento a estatística ganhou fôlego novo. No século XVI, a Igreja Católica tornou obrigatórios os registros de batismos, casamentos e óbitos. A Inglaterra deu valiosa contribuição ao desenvolvimento da estatística. Em 1662, John Graunt, um negociante de tecidos, descobriu que havia mais nascimentos de meninos, mas que a população entre homens e mulheres permanecia equilibrada por causa da mortalidade maior dos homens. Outro inglês, Edmund Halley, elaborou uma tabela que auxiliava no cálculo de seguros de vida. Por esse trabalho, Halley é considerado o criador do cálculo atuarial, presente em todos os regimes previdenciários do mundo. No século XVIII, um alemão chamado Gottfried Anschauer cunhou o termo Statistik e consolidou as bases da ciência estatística. A teoria das probabilidades desenvolveu-se alheia à estatística. Pascal e Fermat eram matemáticos interessados em resolver jogos de azar, muito praticados naquela época. Mais tarde, o cálculo das probabilidades iria influenciar fortemente a estatística. No século XIX, e especialmente no século XX, devido à enorme quantidade de dados disponíveis, a estatística ganhou um grande impulso com instrumentos modernos e técnicas cada vez mais refinadas. No âmbito computacional, vários sistemas de apoio à tomada de decisão utilizam os conceitos da estatística como uma forma de raciocínio. No Brasil, a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 1938, foi um marco para a estatística no país. Nestas aulas, 1. Introdução. Em todas as áreas do conhecimento, o tratamento das informações é de grande importância e, na maioria das vezes, a quantidade de informação a ser coletada e analisada pode ser muito grande. A estatística é o ramo da matemática que fornece métodos para a coleta, a organização, a descrição, a análise e a interpretação de dados e para a utilização destes na tomada de decisões. Uma excelente maneira de organizar as informações obtidas é por meio da construção de tabelas e gráficos, como exemplificados a seguir. O nome da tabela é Distribuição de Petróleo no Mundo em Porcentagem. Então nós temos os continentes: América do Norte, 3,5%, América Latina, 13%, Europa, 2%, ex-União Soviética, 6,3%, Oriente Médio, 64%, África, 7,2%, Ásia, Oceania, 4%. Depois nós temos então um gráfico de barras horizontais. 2 tipos de gráfico. Qualquer diagrama visual que represente uma situação é um gráfico. Os mais frequentes são os seguintes. Gráfico de linhas. Então nós temos o título, que é o mesmo, e temos as linhas que juntas formam o gráfico de linha. Gráfico de colunas. Olha, consertem esse título. Aqui não é gráfico de colunas, aqui é gráfico de barras. Elas podem ser horizontais ou verticais. Então esse coluna está sobrando. Observe que o título é o mesmo e a posição das colunas estão na vertical. Então aqui é um gráfico de barras verticais ou pode ser chamado de gráfico de colunas, diferente do anterior, que era só um gráfico de barras na horizontal. Então, gráfico de setores, o título é o mesmo e aqui eu tenho um ciclo onde é separado por setores e eu coloco o percentual.
Então aqui eu tenho as legendas. Cada cor representa um continente. Em classe. Em uma pesquisa para saber quantas horas por semana as pessoas assistem à TV, foram entrevistadas 60 pessoas e as respostas estão representadas no quadro abaixo. Com base nesse quadro, organize as informações em uma tabela e construa um gráfico de barras verticais. Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar sequência então aos nossos estudos de matemática. Vamos hoje entrar em estatística. Vocês terão as primeiras noções básicas de estatística. No exercício 1, ele pede para que a gente organize os dados que estão informados naquele quadro, onde nós temos vários números misturados, representando a quantidade de horas que as pessoas ficam na frente de uma TV. Nós vamos transformar isso em uma tabela e depois nós vamos transformar em um gráfico de barras verticais. Vamos lá? Quando você observa aquele quadro, nós vamos ter que então fazer o seguinte. Nós vamos agora então contar do menor número ao maior número, representando então a quantidade de horas que as pessoas ficam na frente de uma TV. Então nós temos aqui 6 horas, que é o menor número, depois vem 7, 8, 9, 10, 11 e 12 horas. Vamos contar quantas vezes o número 6 aparece naquele quadro. Depois quantas vezes o número 7, o número 8, o número 9, o número 10, o número 11 e o número 12. Depois nós vamos organizar então em uma tabela. A tabela ela é organizada da seguinte forma. Nós vamos colocar um título que tem a ver com o assunto, no caso eu coloquei aqui horas assistindo TV. E depois nós vamos colocar o subtítulo, que são as colunas. Então aqui eu tenho horas, eu tenho FI, que significa frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que aparece o número 6, o número 7, o número 8, o número 9, o 10, o 11 e o 12 naquele quadro, e vamos transformar em porcentagem, que é a frequência relativa. Toda vez a tabela tem que ser feita da seguinte forma, com 3 linhas. Uma linha com o título, a linha segunda com o subtítulo, e embaixo fechando com o total. Nós não temos fechado nas laterais. A estatística ela é diferente da matemática. A estatística ela tem uma visão diferente da matemática. Então, quando a gente vai resolver um problema de estatística, a gente tem que escrever de forma estatística. E a tabela é escrita assim. Se você colocar ela toda fechada, ela vai representar um quadro. A diferença do quadro para a tabela é a seguinte. Um quadro ele representa informações. E a tabela são dados tabuláveis que são transformados em gráficos. Entenderam? Então aqui nós vamos pegar as informações daquele quadro e vamos transformar em uma tabela estatística e depois nós vamos transformar esses dados em um gráfico. Bom, então o número 6 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Então o número 7 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O número 8 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. O número 9 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. O número 10 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. O número 11 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O número 12 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes.
Então nós vimos que o número 6 aparece 8 vezes. O número 7 aparece 6 vezes. O número 8 e 9 aparecem 9 vezes. O número 10 aparece 11 vezes. O número 11, 7 vezes. E o número 12 aparece 10 vezes. Vamos somar então para fechar o total da frequência absoluta. Então, F minúsculo I tem que ser F minúsculo. Representa a frequência absoluta. Então, significa que o número 6 aparece 8 vezes, 7 aparece 6 vezes, 8 9 vezes, 9 9 vezes, 10 11 vezes, 11 7 vezes e 12 10 vezes. Somando, então, nós temos o seguinte: 8 mais 6, 14. 9 mais 9, 18. 11 mais 7, 18, com mais 10, 28. 16 com 4, 20. 2 mais 2, 4, 5, 6. Total, então, são 60 pessoas, porque essa frequência absoluta representa o número de pessoas. Então, veja bem, lá no enunciado ele já me diz que são 60 pessoas. Aqui, no caso, tinha que bater o total de 60. Certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora calcular a frequência relativa. O que é a frequência relativa? A percentagem ou porcentagem, tanto faz. Você pode falar percentagem ou porcentagem. Como é que nós vamos calcular, então, a percentagem dessas frequências absolutas? Da seguinte forma. (60) está para 100%, 8 está para x. 60 vezes x, 60x, 8 vezes 100, 800. X é igual a 800 dividido por 60. Posso cortar aqui. Quanto que dá 80 dividido por 6? 6 vezes 1, 6. 20 por 6 vai dar 3, 6. 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 20. Então aqui vai ficar uma dízima periódica simples. Nós vamos aproximar isso para 13%. Por que 13%? Porque 3, que é o período, é um número menor que 5. Quando for 0, 1, 2, 3, 4, a gente não arredonda a casa anterior. Então aqui vai corresponder a 13%. Eu não coloco o símbolo de porcento. Eu já tenho que entender que FR significa porcentagem. Certo? Bom, nós fizemos então o primeiro cálculo usando regras de 3 simples, mas a gente pode usar um outro mecanismo, que é o seguinte. Como eu tenho que transformar isso aqui tudo em porcento, eu posso pegar então cada valor desse, dividir pelo total e multiplicar por 100. Então, 6 dividido por 60 vezes 100, depois eu coloco o símbolo de porcento. 6 vezes 100, 600 dividido por 60. Posso simplificar por 10, cortando o zero em cima e embaixo. 60 dividido por 6 vai dar 10%. Bom, aqui eu não precisei arredondar. Então aqui vai dar 10%. Se você achou desse jeito mais fácil, você pode seguir fazendo do melhor jeito. Bom, 9 sobre 60 vezes 100. Depois eu coloco o símbolo de porcento. 900 dividido por 60. Simplifico. Quanto que dá 90 dividido por 6? Bom, vai dar 1. 30 por 6 vai dar 5. 15%. Então, como são 9 duas vezes, vão ser 15% duas vezes. 15%. Então vocês viram que o 6, o 9 e o 9 eu não precisei arredondar. 11
sobre 60 vezes 100, depois eu coloco os símbolos de porcento. 11 vezes 100 vai dar 1.100 dividido por 60. Simplifico. Bom, então, 110 dividido por 6. 11 por 6 vai dar 6 mesmo. Sobra 5. 50 por 6 vai dar 6 vezes 8, 48. Vai sobrar 2, quero uma 20 por 6 vai dar 3. Então vai dar uma dízima de novo, porque vai dar 18, vai dar 333. Então 18,3333 vai dar 18%. Bom, relembrando então a regra de 3 de novo. 60 está para 100%, 7 está para x. 60x é igual a 700. X é igual a 700 dividido por 60. Simplifico. 70 dividido por 6. 70 dividido por 6 vai dar 1. 1 de novo. 40 por 6 vai dar 36, vai sobrar 4 de novo, então vai dar 11,66666. Como 6 é maior, aqui vai ficar aproximadamente 12%. Sobe 12%. Vamos fazer o outro também por regra de 3. 10, 60 está para 100%, 10 está para x. 60x é igual a 1000. X é igual a 1000 dividido por 60. Simplifico. 100 dividido por 6. Fazendo a continha, 100 dividido por 6 vai dar 1. Sobra 4, 40. 36. Vai dar 6 de novo, vai dar 6. Então aqui como é 6, vai para 17. Então, 17%. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos somar toda essa coluna e ver se dá 100%. Bom, então vamos lá. 13 mais 10, 23. 15 mais 15, 30, com 18, 48. 12 com mais 17, 29. Então somando. 9 mais 8, 17, com 3, 20. 4, 8, 10. Ó. 100%. Então aqui está a nossa tabela estatística. Caso você fosse somar e não desse 100%, vamos supor que desse 101. O que você iria fazer? Você iria fazer o arredondamento estatístico. Você iria na maior frequência, que no caso é 18. Como sobrou 1, você tiraria e colocaria 17. Vamos supor que você somou, deu 99. Faltou 1, a mesma coisa. Você vai na maior frequência e acrescenta 1. Isso chama-se arredondamento estatístico. Ele é diferente do arredondamento matemático. Na verdade, a estatística ela é um ramo da matemática que ela já está se separando da matemática. Ela tem os seus próprios caminhos. Bom, vamos então agora fazer o gráfico de barras verticais, que nós vamos colocar as horas que foram gastas assistindo televisão. Então, olha. Veja bem, ó. Você vai pular de 1 em 1 centímetro. Só que o primeiro 1 centímetro, você não faz nada. De 1 para 2, você põe o 6. De 2 para 3, você pula. De 3 para 4, você põe o 7. De 4 para 5, você pula. De 5 para 6, você põe o 8. De 6 para 7, você pula. E assim por diante. Você não deve fazer tudo junto, porque o gráfico de colunas, ele não é as colunas juntas. Quando as colunas ficam juntas, é um histograma, é um outro tipo de gráfico. Então o gráfico de coluna, as colunas não ficam coladas. E aqui nós vamos então colocar o total de frequências absolutas, tá certo? Então aqui são as
pessoas. Então vamos voltar à nossa primeira coluna. Quantas pessoas assistem TV durante 6 horas? De acordo com a nossa tabela, foram 8. Então, quantas pessoas ficam assistindo TV durante 7 horas? De acordo com a nossa tabela, foram 6. De novo, cachorros. Aí é ótimo mesmo. Ai, meu Deus do céu. Durante 8 e 9 horas, são 9 pessoas. Então, nós vamos fazer 2 colunas até o 9. Bom, pela tabela 10 foram 11. Então eu vou até o 11. Onze foram 7. E 12 foram 10. Bom, as colunas, depois vocês podem pintar todas com uma cor só, ou se vocês quiserem, vocês podem pintar elas de cores diferentes. O ideal pode usar o lápis de cor ou o lápis de cera. Então esse é o gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas. Caiu no Enem. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana, de segunda-feira a sexta-feira, como no fim de semana, sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. Então eu tenho subtítulo, não é o título, aqui são subtítulos, e esses subtítulos se transformam em colunas. Eu tenho 3 colunas. Na primeira coluna tem a rotina juvenil.
que é assistir à TV, atividades domésticas, atividades escolares, atividades de lazer, descanso, higiene e alimentação e outras atividades. Na segunda coluna, eu tenho as horas gastas durante a semana. E na última coluna, que é a terceira, eu tenho as horas gastas no fim de semana. De acordo com essa pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira, de segunda-feira a domingo, nas atividades escolares? Letra A, 20, letra B, 21, letra C, 24, letra D, 25, letra E, 27. Vocês vão tentar fazer, depois eu vou liberar o reloginho e nós vamos discutir. Mas antes vocês vão fazer. Bom, então vamos resolver o exercício 2. Olhando na tabela, a gente tem então dias úteis de segunda-feira até sexta-feira. Bom, a gente olha então na tabela, a gente vê então que tem 5. 5 horas. Segunda a sexta-feira são 5 dias úteis. 5 vezes 5, 25. Então, 25 horas. Final de semana, sábado e domingo. Olhando na tabela, então, a pessoa gasta 1 hora. Como são 2 dias, 2 horas. Somando, então, 25 mais 2, 27 horas. Então, serão gastos 27 horas. 27 horas, então, alternativa E. Caiu na Unicamp São Paulo. A pizza é, sem dúvida, o alimento preferido de muitos paulistas. Estima-se que o consumo diário no Brasil seja 1,5 milhão de pizzas, sendo o estado de São Paulo responsável por 53% desse consumo. O gráfico abaixo exibe a preferência do consumidor paulista em relação aos tipos de pizza. Então nós temos aqui as legendas: mozzarella, 35%, calabresa, 25%, margarita, 22%. Outras, 18%. Letra A. Se não for considerado o consumo do estado de São Paulo, quantas pizzas são consumidas diariamente no Brasil? Vamos fazer o cálculo. Então vamos resolver então o exercício 3. Nós temos então, se a gente somar a porcentagem daquele gráfico de setores, 100%. Menos, por que eu vou diminuir? Porque eu sei que são os paulistas. São 53% que comem pizza. 100% menos 53%, 47% então são os demais brasileiros. Então vamos agora continuar a nossa conta. 47 sobre 100 representa 47%. O total não é 1,5 milhões? Então 1,5 milhão. Posso então fazer a conta simplificando. Quando eu corto 2 zeros, significa simplificar por 100. Então ficou 47 vezes 15 mil. 15 mil vezes 47. 7 vezes 5, 35. 7 com 3, 10. 5 vezes 4, 20. 4, 6. Então, 705 mil pizzas são consumidas diariamente pelos demais brasileiros não paulistanos.
Letra B. Quantas pizzas de mussarela e de calabresa são consumidas diariamente no estado de São Paulo? Vamos fazer o cálculo. Então vamos agora resolver a letra B. Então, para resolver a letra B, eu sei que 1,5 milhão é o total de brasileiros. Tirando, então, 705, vão sobrar quantos? $795.000. 795.000 são os paulistanos. % 35% consomem pizzas de mussarela. Posso simplificar. Ficou 35 vezes 7.950. $25, 47, 39, 15, 27, 28, 23. Então, 278.250 paulistanos comem pizza de mussarela. Calabresa são 25%, então 25 sobre 100. Simplificando, 25 vezes 7.950. 7.950 vezes 25. 5 vezes 5, 25, vão 2, 9 vezes 5, 45, 47. Vão 4, 35, 39. 5 vezes 2, 10, vai 1. 18, 19 vai 1, 14, 15. Somando, 198.750 paulistanos comem pizza de calabresa. Bom, alunos, conseguimos concluir então as atividades das aulas 45 e 46. Espero que vocês tenham gostado. Então vocês devem ir lá no plural e devem fazer as atividades propostas como tarefas mínimas e complementares. Tá ok? Não deixe acumular. Bom estudo!